Então, na aula passada, essas duas últimas aulas, a gente passou um tempinho mostrando, ilustrando os vértices, né? Eu acho que é importante a gente ter ideia das interações. Então, a gente mostrou no gauge unitário, né? A gente trabalhou no gauge unitário e vimos todos os acoplamentos entre os bósons de gauge entre si, entre os bósons de gauge e o setor de Higgs, e depois o setor de quarks e leptons acoplados também com os bósons de gauge com Higgs. Então, a gente na aula passada, agora, você não estava aí, mas a gente abriu uma discussão, porque nesse curso eu tinha dado uma puladinha na parte de gauge unitário e gauge renormalizável. Mas aí houve uma pergunta aí do Luiz Felipe, então a gente passou uma boa parte da aula discutindo o gauge renormalizável, a questão, a relação entre gauge unitário e gauge renormalizável, e aí não pôde passar muito tempo assim, trabalhando melhor um pouquinho sobre os vértices, né? Então agora a gente vai entrar nisso. Então eu vou separar aqui, que eu acho que é importante. Essa é a última aula, né? Essa é a última aula. Depois você terminar com um overview assim. Tá legal. Assim, tá. Eu talvez precise dar mais uma aula só, mas aí eu marco com o Tchalk aí, só para falar mais especificamente das massas dos neutrinos. Que hoje eu vou começar as massas fermiônicas, os mecanismos de massa fermiônica, massa de Dirac e massa de Majorana. Mas depois eu vou querer fazer uma aula final só para relacionar essa discussão das massas com os neutrinos em particular e a discussão dos ângulos de mixing entre as famílias, as oscilações de neutrino. Eu queria passar mais um tempinho fazendo isso, mas eu marco uma aula semana que vem. Mas eu posso só fazer um overview hoje. Então, a gente quer ver as interações, os acoplamentos do bóson de Higgs no gauge unitário, né? A gente já tinha visto separadamente, mas vou colocar elas aqui de uma forma mais direta. Então, as interações do Higgs entre si, do Higgs com o bóson de gauge, nós temos, deixa eu separar aqui. Então, nós temos, por exemplo, vamos colocar assim, o bóson de Higgs, eu vou chamar o bóson, vou representar o bóson de Higgs, como a gente tinha feito anteriormente, né, por uma linha pontilhada. Então, esse aqui é o Higgs. Então, esse Higgs aqui, ele pode ter um acoplamento direto com os bósons de gauge. Ele vai ter um acoplamento direto com W mais e W menos. Vamos colocar assim, então eu posso chamar aqui o W mi mais e o W mi menos. Então, o vértice é esse aqui. E aí a constante de acoplamento que vai aparecer, então esse vértice aqui, ele vai estar ligado a I, G, que é a constante de acoplamento para a massa do W, e a métrica, vamos dizer, eta min. Isso aqui é o que a gente chama de regra de Feynman, mas para nós não é importante tanto eta min. O que é importante para nós é a amplitude desse acoplamento. Quer dizer, nós estamos lembrados aí que nós já tínhamos feito a relação, eu já tinha dado para vocês, só para a gente não perder aqui as ordens de verdadeira. Deixa eu passar aqui o que eu tinha dado para vocês nas aulas anteriores. É o seguinte, nós relacionamos assim, né? Quer dizer, para nós, a carga eletromagnética ela é ligada à constante de acoplamento G do SO2 e o seno de θ Weinberg, né? Lembrando que o ângulo, esse seno de θ Weinberg, né, ele é a constante de acoplamento do 1, a constante de acoplamento do gauge associada ao campo de gauge 1, e aqui raiz quadrada de G2 mais G' ao quadrado. Então, isso aqui é o nosso seno de θ. Então, na verdade, a gente pode escrever aqui a relação entre as constantes de acoplamento de gauge, G', né, e a carga elétrica é essa aqui. Então, e depois nós temos uma outra relação aqui que nos dá isso aqui, que é a constante de Fermi. Vou pegar aqui, que é importante. A constante de Fermi, que é a medida, que é o valor que a gente sabe, a constante de Fermi ela é raiz de 2 sobre 8 G2 sobre a massa do W ao quadrado. Então, lembrando que a gente sabe quem é essa constante de Fermi. A constante de Fermi das interações fracas, né, ela é 1,17 vezes 10 a menos 5 GeV a menos 2.
Essa é a massa, é a constante de Fermi. Nós sabemos a massa do W. A massa do W é aproximadamente 80 GeV. Então, a gente tira aqui a constante. Então, essa relação aqui me dá o valor de G. Eu posso ter uma estimativa direta do valor de G, quer dizer, na verdade, G está ligado à massa do W, né? A gente pode escrever esse G aqui em função da massa do W e da constante de Fermi. Aí, quem sabe G e sabe aqui a constante. E se a gente sabe G e sabe a carga elétrica, a gente sabe quem é o G'. Então, quer dizer, G, a gente pode substituir, o que a gente faz em geral, né? Quando a gente fez a formulação SO2,1, a gente começou com as constantes de acoplamento, G e G'. Depois, introduzindo a interação via neutrino, a gente conseguiu introduzir o ângulo de Weinberg. Então, o ângulo de Weinberg, que são os θW, na verdade, a gente pode tirar o ângulo de Weinberg da forma mais direta por aqui, a tangente do ângulo de Weinberg é G' sobre G. Então, isso aí até o ângulo de Weinberg, né? Então, a gente sabe quem é o ângulo de Weinberg, relaciona o ângulo de Weinberg com G e G'. Então, o que a gente faz em geral é, nós começamos trabalhando com G e G', mas a gente depois, pela questão da diagonalização, a gente acaba trabalhando com o ângulo de Weinberg e a carga elétrica. Então, a gente substitui, né? Quer dizer, ao invés de trabalhar com G e G', a gente trabalha com o ângulo de Weinberg e a carga elétrica. Hoje a gente sabe que o valor do ângulo de Weinberg é tal que o seno ao quadrado do ângulo de Weinberg é aproximadamente 0,23. Então, quando a gente escreve... Oi? Você está admitindo que o fóton não é o rico, né? O ângulo de Weinberg, não. Estou admitindo que ele não é. Ele choca. Ele está... Admitindo que o fóton não é o fóton não é o rico. O fóton perde, ele pode perder para os exemplos. Quer dizer, então está aqui. Os hinos do farol Akhenaton foram despedaçados pela teoria eletrofrágil. Agora, eu vou só uma pergunta. Quando você está com S2 plus 1 e quando você já está com 1 eletromagnético? Isso. Aqui, pois é, aqui quando eu estou trabalhando em rede unitária, é uma boa pergunta. Quando eu estou trabalhando em rede unitária, eu já quebrei essa, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, quando eu estou trabalhando em rede unitária, eu posso falar que isso aqui é uma consequência. O que aconteceu? Eu tinha SO2, né? A gente começou assim, SO2, left, e o 1 de hipercarga. Aí houve a quebra espontânea da simetria causada pelo Higgs. Valor esperado no vácuo, né? Vamos chamar aqui o V. O V, que é o valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Então, essa simetria ela é quebrada por um eletromagnético. Então, isso aqui, depois que eu tenho essa situação, que eu quebrei a simetria por um eletromagnético, é que eu estou no gauge unitário. Então, tudo isso que nós estamos descrevendo aqui, vamos dizer, essas regras de acoplamento, né, elas são todas já válidas na situação que eu tenho só um eletromagnético. Eu já quebrei a simetria, né, e já estou trabalhando com os bósons de gauge massivos. Então, nós já estamos na situação em que houve a quebra, nós estamos numa situação abaixo, né, daqueles 246 GeV. A gente pode colocar aqui esse valor aqui, ó, o nosso valor esperado no vácuo V do campo de Higgs, ele é 2 elevado a menos 1/4 constante de Fermi a menos meio. E isso aqui é aproximadamente 246 GeV. Então, aquele valor esperado no vácuo, isso é fácil para a gente ver por quê. Porque a gente relaciona, a gente pode tirar essa relação aqui entre a constante de Fermi e esse V através dessa relação aqui. Porque, na verdade, esse MW ao quadrado, nós já tínhamos visto, é G2V2. É G2V2 sobre 2. Então, a gente já sabe quem é esse cara aqui.
Então a gente já sabe que isso aqui vai dar G2, V2. O G2 se cancela. Então essa relação aqui me permite encontrar uma relação direta entre o valor esperado no campo de Higgs, que é o parâmetro de ordem, que é aquilo que fixa, né, que na verdade a gente está fazendo isso aqui. O nosso bóson de Higgs, o nosso campo de Higgs, ele é aquele duplete. O nosso duplete ele tem a componente φ+, e tem a componente φ0. E aí quem quebra a simetria é essa componente φ0. Então o valor esperado do vácuo, a configuração de vácuo, é fixada pelo φ0. Nós tomamos esse φ0 igual a esse V. Então, tá aqui, essa aqui é a escala. É quando esse campo adquire esse valor esperado do vácuo, quando esse campo adquire essa configuração constante igual a V, a simetria é quebrada. Então, nessa situação, depois disso, então, a gente vem e toma o campo de Higgs no gauge unitário. Tá? 0, V mais H. Depois que aconteceu a quebra, e aí esse valor V, ele está relacionado com a constante de Fermi dessa forma. Quer dizer, a constante de Fermi das interações fracas, que já vinha sendo medida, já tinha sido estipulada por Fermi lá em 1934, ele só não sabia que essa constante tinha uma origem mais fundamental. Para ele, essa constante era esse valor e pronto. O que a gente entende da teoria eletrofraca é que essa constante, ela na verdade incorpora, ela está levando em conta a massa do dado. Quer dizer, o fato dela ter uma dimensão de massa menos 2 vem exatamente porque ela está ligada à massa do dado. Mas só que a quebra espontânea da simetria nos diz isso aqui, que essa massa do dado aqui é isso aqui, G2V2. Quer dizer, eu acho que G2V2 sobre 2. Se a gente colocar aqui, ó, raiz de 2, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 8, G2, e a massa do dado ao quadrado, eu acho que é G2, quer dizer, é 1/2, não lembro bem, vou ver já já, G2V2. Então, esse G2 cancela com esse G2, esse 8 vai ficar aqui 2, raiz de 2 sobre 8, que é a raiz de 2 sobre 4. Isso aqui, 1 sobre V ao quadrado. 4, esse 2 é menos 1 quarto, raiz quadrada de 2 da raiz, então deve ter o campo, então aqui é 2, deixa eu ver se isso aqui não é 2G2, então a massa 2G2, quer dizer, é a raiz de 2 sobre 16, né? Isso, então, V2 seria GF a menos 1/2, eu teria esse fator aqui, raiz de 2 sobre 16, então isso aqui dá 2 elevado a 2 elevado a menos. Peraí, G2, V2 sobre 4. Então, deixa eu acertar isso aqui, para poder fazer a cadeia da gente. Então, lá da quebra espontânea da simetria, já anotado aí, lá da quebra espontânea da simetria, a massa do W ao quadrado, ela sai G2V2 sobre 4. Isso aqui é a massa que sai. Então, a constante de Fermi, que na teoria eletrofraca pode ser calculada dessa forma, eu posso reescrever assim, raiz de 2 sobre 8, G2, e aí G2V2 sobre 4. Então vai subir um 4 para cá. Subindo esse 4 para cá, ele vai me produzir um 2 aqui. Então dá raiz de 2 sobre 2, que é 1 sobre raiz de 2. E aqui fica G2, V2. Certo? Então dá um fator certinho de raiz de 2. Então, na verdade, o meu V2, ele vai ser 2 a menos 1/2, que é esse raiz de 2 aqui, GF é menos 1. Então, o V é 2 a menos 1 quarto, GF é menos 1/2. Tá? Então, essa relação aqui, que fixa justamente quanto vale o valor esperado no vácuo do Higgs, que é esse φ aqui, ela pode ser calculada através dessa relação, lembrando que a massa do W é dada assim. E aí a gente, então isso aqui é que a gente chama de parâmetro de ordem.
Então, essa escala de 246 GeV, ela fixa para nós, né, a escala de quebra. Então, quer dizer, acima de 246 GeV, o que eu tenho é SO2, left, U1 e hipercárdio. Essa é a minha simetria acima de 246 GeV. Abaixo de 200, aqui então é a escala de quebra. Então, aqui nessa escala de energia, nós temos a quebra espontânea. E aí, abaixo dessa escala de energia, o que a gente observa é U1 eletromagnético. Então, essa energia aqui, esse valor aqui, ele é fixado pelo V. Quer dizer, quando o Higgs é o valor, quando o Higgs assume esse valor de V igual a 246 GeV, né, é que a gente tem abaixo desse valor, abaixo dessa energia, a simetria é quebrada. Acima dessa energia, a gente tem a simetria SO2. Então, nessa situação que nós estamos colocando aqui, nós já estamos trabalhando com o Higgs, né, com a quebra espontânea já aconteceu, os objetos já são W é massivo, Z0 é massivo, o elétron é massivo, os quarks são massivos, só o neutrino é sem massa, o bóson de Gage também é massivo, a massa do bóson de Gage hoje é a massa do bóson de Higgs, né? A gente tem um valor estimado para ela hoje de 125,3 GeV. A massa do W é 80 GeV e a massa do Z0 na faixa dos 91. A massa do Higgs poderia ser acima de 246? A massa do Higgs poderia ser acima de 246. Onde é que nas contas é acima de 246? Ela poderia, pelo seguinte, quer dizer, em princípio poderia, porque a massa do Higgs, isso ficou claro na aula passada, né? A massa do Higgs, ela é um parâmetro que já está no potencial. Ela independentemente da quebra, ela não é calculada pela quebra. Quem tem as massas como consequência da quebra espontânea da simetria são os leptons, os quarks e os bósons W. Quem ganha massa, ele tem a massa adquirida depois, quer dizer, abaixo da energia da quebra. Mas acima, eu poderia ter, então, aquele parâmetro de massa, né, para o bóson de Higgs e, ao mesmo tempo, não ter quebrado a simetria. O bóson de Higgs, ele já nasce massivo. Esse aqui é o problema do modelo. A massa dele, ela não é gerada, ela já está lá desde o início. Quem ganha massa com a quebra são as demais partículas, menos o bóson de Higgs. Então, eu já poderia ter uma massa do Higgs acima de 200. Então, essas massas da quebra tem que ser menor que 246. Isso, as massas da quebra que são menores do que 246. Agora, a transformação de Gage. Sim. Como é que é a transformação de Gage do W antes da queda e depois da queda? Pois é, vamos lembrar, deixa eu apagar aqui. Apagar essas coisas aqui, isso aqui já está dado. Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? Assim, não é ninguém para decorar isso, não é forma para decorar, mas é só perceber que a gente começa, a teoria eletrofrágil, a gente, quando está na fase de simetria, SO2 e U1, a gente adota essas constantes de acoplamento. Depois, para bater com a fenomenologia, o que nós queremos? Nós queremos que a teoria eletrofrágil reproduza o eletromagnetismo, então eu vou ter que ter a constante de acoplamento do eletromagnetismo, e ela me reproduza a física de baixas energias da interação fraca, que é caracterizada pela constante de Fermi. Então a gente consegue sair daqui e vir para cá. Só que em vez de trabalhar com a constante de Fermi, por uma questão, eu diria até histórica, do modelo eletrofrágil, a gente acaba colocando aqui no lugar do GF o ângulo de Weinberg. Ao invés de trabalhar com GF, a gente trabalha com o ângulo de Weinberg. Então, a gente passa dessas duas constantes de acoplamento para essas duas constantes de acoplamento. A constante de acoplamento é eletromagnética e o ângulo de Weinberg ele faz o papel de uma constante de acoplamento. Aparece, tudo isso aqui aparece em função desse ângulo, né? C, G, centro de θW e o R. Então, esse ângulo de Weinberg está, na verdade, ligado, está fazendo o papel e está ligado a essas constantes de acoplamento. A gente tinha escrito aqui tangente do ângulo de Weinberg é G' sobre G.
Então, o ângulo de Weinberg, na verdade, ele é uma medida da razão entre essas constantes de acoplamento. A constante de acoplamento do U1 e a constante de acoplamento do S2. Você pode escrever que o ângulo de Weinberg, né, é arco tangente, G' sobre G. Então, ele é uma medida da razão entre as constantes de acoplamento. E o E é a constante de acoplamento dessa bateria. Só para lembrar isso. Então, a questão que o Dória está levantando. Aquele lambda aqui determinado também, lambda? Oi? A constante de acoplamento do Zilkawas? Do Φ4. Não, pois é. O lambda também é um parâmetro. Você também pode estimar, certamente, sim. Porque aí você lembrar o seguinte, boa pergunta também, tá? Então é o seguinte, o V, a gente quando fixa o V, quer dizer, vamos lembrar que o nosso potencial de Higgs é menos o meio, só para lembrar aqui, de φ Dagger, φ, a gente chama aqui de, vamos dizer assim, M2, né? Eu acho que eu chamava até de Mi2, φ Dagger, φ, e o termo lambda do acoplamento, menos lambda sobre 4, φ Dagger, φ ao quadrado. Então, quando a gente minimiza esse potencial, quer dizer, a gente vai dizer, na verdade, isso aqui, na verdade, funciona como módulo de φ ao quadrado, vamos assim, módulo de φ ao quadrado, e isso aqui é módulo de φ ao quadrado. Então, a gente vai querer minimizar esse potencial. Deriva aqui, então isso aqui vai dar menos, vai ficar menos Mi2 módulo de φ, e vou minimizar em relação ao módulo de φ, menos lambda módulo de φ a terceira, igual a zero. Minimizando, pegando a condição de nível, bota aqui, multiplica por menos 1. Fatora esse φ aqui, isso aqui fica Mi2 mais lambda módulo de φ ao quadrado, igual a zero. Então, a gente tem solução, módulo de φ igual a zero, que é aquele máximo local, e a outra solução é módulo de φ igual a raiz quadrada menos Mi2 sobre lambda. Muito bem. Então, isso aqui, módulo de φ, aí o nosso φ é φ mais φ0. Quem é o nosso módulo de φ? O módulo de φ é a raiz quadrada de φ. Quer dizer, vai de módulo de φ ao quadrado é φ Dagger φ, que é módulo de φ mais ao quadrado mais módulo de φ0 ao quadrado. Só que nós tínhamos entendido, devido a não querer, porque nós queremos que não haja quebra da simetria de carga elétrica, então na configuração de vácuo, meu módulo de φ é o V, isso aqui vai virar V2, mas na configuração de vácuo isso aqui é zero, para não quebrar a carga elétrica. Então, na verdade, quem adquire o valor esperado no vácuo, como a gente escreveu aqui, é o φ0. Então, o valor esperado no vácuo do φ0 é o V. Muito bem. Então, nós sabemos, né, que esse objeto aqui é o V. V, raiz quadrada de menos I2 sobre lambda. Só que V, então, nós já fixamos. V 246 GeV. Mas aí na aula passada a gente viu que o Mi2 acaba sendo exatamente a massa do Higgs. A massa do Higgs ao quadrado, ela é, acho que na aula passada a gente fez, não lembro se era menos Mi2 ou menos 2 Mi2, era algo assim, esse fator. Então, a gente consegue relacionar o Mi ao quadrado, isso aqui é negativo. Então, se Mi2 é negativo, isso aqui é positivo, isso aqui me dá a massa do Higgs. Então, esse parâmetro que está aqui, na verdade, eu posso escrever como sendo menos a massa do Higgs ao quadrado sobre 2. Então, o meu V vai ser raiz quadrada, vou botar aqui. Então, você vai ficar, o Mi2 vai ficar menos, vai ficar mais, vai ficar massa do Higgs ao quadrado sobre 2. Sobre 2 lambda.
Então, isso aqui eu conheço. Mas agora a gente sabe quem é a massa do RID. Então, isso vai ficar a massa do RID sobre raiz quadrada de 2 lambda. Então, vou botar aqui 246 GeVs. Vou botar tudo em GeVs. Então, aqui do lado esquerdo vai dar 246, do lado direito vai dar 125. 125 GeVs. E aqui, raiz quadrada de 2 lambda. Então, 246 sobre 125, aproximadamente 2, é quase 250, né? Sobre 125. Então, esse lado aqui vai dar aproximadamente 2. Então, vai dar 2 raiz de 2. Então, vai dar 2 raiz, esse 2 vem dessa razão, aproximadamente 2. Esse raiz de 2 vem aqui de baixo. Isso aqui é aproximadamente 1 sobre raiz de lambda. Né? Então, lambda, passo esse lambda para cá, levando ao quadrado essa relação, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2 ao quadrado, que é praticamente, quer dizer, aproximadamente 1/8. Tá certo? Então, esse lambda deveria ser realmente menor do que 1. A gente espera que uma constante de acoplamento, ainda mais que eu estou fazendo série perturbativa, eu não esperaria ter uma constante de acoplamento maior do que 1, da ordem de 1. Então, esse lambda, né, assim, o cálculo clássico dele, vamos dizer, o valor clássico de lambda, e depois a gente, claro, quando a gente quantiza a teoria, vão aparecer correções quânticas, e aí esse lambda ele vai ser corrigido quanticamente, mas o valor clássico dele aqui é aproximadamente 1/8. Está aqui. Isso aqui, tá certo? Você vai mostrar a mudança da simetria, né? Isso. Aí agora você me perguntou. Antes, né, quando a gente tem a teoria, vamos dizer assim, antes da quebra da simetria, o que nós temos são os 3 bósons de Gauss. Quer dizer, a gente tem o W, quer dizer, como é que o W se transforma? Quer dizer, na verdade, o que eu sei é isso aqui. O BMI A, vamos escrever assim, transformação, vamos pegar a transformação infinitesimal. Delta BMA é menos epsilon, constante estrutura do grupo S2, epsilon ABC, ômega B, BMC, menos BMI, ômega A. Então, essa é a transformação dos bósons de Gauss. Então, por exemplo, quem é o meu... Então, vamos botar aqui. Para eu formar o meu W+, por exemplo, meu W+, quem era meu W+, se vocês lembram? Era B, WMI+, é o BMI1, menos IBMI2, sobre raiz de 2. Isso é o meu W+. Então, vamos ver. S2, qual é a transformação do W+? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Transformação SU2, né? Transformação então isso aqui é SU2. Então, pegando antes da quebra da simetria, né, eu tenho os meus bósons, dado BM1, BM2, BM3. E aí eu já sei que BM1 e BM2 vão se ligar para formar o W+. Então vamos lá. Eu vou pegar quem é delta BM1. Delta BM1 é menos epsilon 1. E aí eu vou ter 2, 3 e 3, 1. Então vai ficar menos epsilon 1, 2, 3, que é 1. Então menos ômega 2, BM3. E aí vai ficar mais ômega 3, BM2. Vai ficar epsilon 1, 2, 3, 2, 3 e epsilon 1, 3, 2, 3, 2. Mas aí o epsilon 3, 2 é menos o outro, então vai ficar com sinal mais. E aqui menos dmi, ômega 1. Então isso é a transformação do bóson BMI1. Se eu pegar agora a transformação do bóson BMI2, então nós vamos ter menos epsilon 2, 3, 1. Então vai ficar menos epsilon, ômega 3, BMI1. E aí o outro termo é 3, botei 3, 2, 1 e 3, 1, 2. Então vai ficar mais ômega 1, BMI2. Não, BMI3, né?
vai ter aqui 2, 3, 1 e 2, 1, 3. E aí aqui menos delta, menos dmi, ômega 2. Então, a gente já está pronto. Depois eu volto aqui, deixa eu falar isso aqui. Então, a gente já está pronto para tirar o delta do WM+. Você vai pegar delta do dmi1, então vou multiplicar isso aqui por menos i. Menos i, aqui vai ficar i, aqui vai ficar menos i, e aqui vai ficar mais i. Então, delta dmi1 menos i delta dmi2, tá? Aí eu vou dividir por raiz de 2, então eu vou ter que o delta mi mais, que é esse cara, mais esse, sobre raiz de 2, vai ficar isso aqui. Então vai ficar, vamos pegar o ômega 3 aqui dentro, vai ficar ômega 3, vamos botar aí para ficar. Então eu vou somar, na verdade, isso com isso, vai ficar ômega 3 dm2 mais i dm1. Claro, sobre raiz de 2. Tem que somar essas duas equações e dividir por raiz de 2. Então, esse termo aqui já se juntou com esse. Depois eu vou ter esse termo aqui, dm3, boto o fator do dm3. Então, vou produzir aqui um fator que vai ser menos ômega 2 mais i ômega 1. Menos ômega 2 mais i ômega 1 sobre raiz de 2. Vou colocar assim. E dm3. E depois o termo menos, vai ficar assim, mais, né? Vai ficar aqui menos dmi ômega 1 menos i ômega 2, tudo isso aqui também, sobre raiz de 2. Né? Vai ficar menos dmi ômega 1 mais i dmi ômega 2 sobre raiz de 2. Então, isso aqui é a transformação. Vamos continuar. Isso é a transformação do delta W. Então vamos lá. Então aqui a gente está vendo, isso aqui eu posso fatorar esse i aqui, vamos botar esse i aqui em evidência, vai ficar i ômega 3. E aí eu tiro esse i daqui e boto menos i aqui. Menos i dmi ômega 3. Então, dmi1 menos i dmi2 sobre raiz de 2 é o próprio WM+. Então isso aqui vai ficar delta W mi mais. Vai ficar I ômega 3 I ômega 3 dW mais. W mi mais. Daí ele próprio, né? Que fica dm1 menos I dm2. Aqui eu produzo, vou botar aqui também esse I em evidência aqui, vou fatorar esse I aqui. Então aqui vai ficar I e aqui vai ficar menos I. Menos I ômega 2. Então é como se eu definisse aqui um parâmetro ômega mais. Então, ômega 1 menos I ômega 2 sobre raiz de 2, eu vou chamar de ômega mais. Então vai ficar menos I ômega mais dm3. E aqui, ômega 1 menos I ômega 2, né? Sobre a raiz de 2 eu estou chamando justamente de ômega mais. Então vai ficar menos dmi ômega mais. Então, vamos dizer, essa é a transformação do W. E a gente começa, quer dizer, a gente faz a transformação dos Bs, mas faz as transformações de M1000 para os Bs. Mas agora a gente sabe relacionar o B com W. Claro, eu posso retirar a transformação do W-, que é a transformação do W- é só pegar o conjugado complexo disso. Então, W- menos é o conjugado complexo disso. É menos I, ômega 3, conjugado de W mais ao W menos. Aqui vai ficar mais I, o conjugado do ômega mais, só botar um mais aqui, vai ficar o ômega menos. O BM3 é real.
E aqui vai ficar menos dmi ômega menos. Tá? E aí, se quiser, a gente pode tirar a transformação do dm3, porque a transformação do dm3 vai ser importante depois, né? Lembrar o seguinte. Lembrar que é o fóton, né? Só para a gente lembrar. Quem é o fóton para nós? Depois que a gente faz, o banco que faz a quebra da simetria, ele faz a diagonalização. Lá a gente vê quem é o fóton em função dos campos de Gauge. O fóton é cosseno do ângulo de Weinberg, YI, que é o bóson de Gauge da simetria por 1 hipercar, mais seno de θW dm3. Depois a gente tira quem é o Zmi, o Z0. O Z0 é menos seno de θW YI mais cosseno θW dm3. Então, claro, se eu souber quem é delta dm3, eu posso tirar delta dmi3. Então, lembrando da nossa expressão, né, delta dma, então isso aqui vai ficar. Vou guardar isso aqui. Então, delta dmi3 vai ficar menos epsilon 3 dc ômega b dmc menos dmi ômega 3. Então, onde vai ficar? Menos 3, 1, 2, vai ficar menos ômega 1 dmi 2. E aí mais ômega 2 dmi 1 menos dmi ômega 3. Então a gente pode imaginar que isso aqui deva ser, se eu pegar ômega 1 menos I ômega 2 multiplicar por dmi1, vai ser isso mesmo, menos I dmi2, vai ser isso mesmo. Então isso aqui vai ficar ômega 1 dmi1, ômega 1 dmi2, vai ter um sinal I aqui. Depois menos I ômega 2 dmi1 e esse aqui vai ter ômega 2 dmi2. Vou pegar a outra combinação, que é ômega 1 dmi2, menos I, tá? Vou pegar essa combinação. Então, esse cara aqui é ômega mais. Então, eu deveria pegar isso aqui deveria ser o dmi1. Isso aqui é neutro, isso aqui é carga zero. Então, como esse cara aqui a gente está atribuindo uma carga positiva, deveria ter carga positiva e isso aqui deveria ser carga negativa. Então, isso aqui deveria ser um dado mínimo. Vamos ver se isso aqui vai funcionar assim. E aí aqui ômega 1 mais I ômega 2. E aí aqui dmi1 menos I dmi2. Vamos fazer esse produto aqui. Esse primeiro produto aqui vai ficar ômega 1 dmi1. Aqui embaixo também vai ter um ômega 1 dmi1. Então é bom subtrair. Que ômega 1 dmi1 menos ômega 1 dmi1 dá zero. Some daqui. Depois, esse termo aqui vai produzir ômega 1 e dm2, tá? A parte I, né? E esse cara aqui vai produzir ômega 1, vai produzir aqui mais I. Então vamos pensar que a ideia seria, se eu subtraio esse, ômega 1 dm1, cancela o ômega 1 dm1. Ômega 1 e dm2, aqui fica mais ômega 1 e dm2. Então, estou gerando esse termo. Depois os termos cruzados. Ômega 2 dm1. Ômega 2 dm1 vem com menos I. Ômega 2 menos I. Depois vai ter ômega 2 dm2, vai ficar mais 1. Ômega 2 dm2 vai dar menos 1. Então, isso aqui, a menos do fator I, dá exatamente, vamos fazer isso então. Ômega 1 dm1 menos ômega 1 dm1. Zerou. E ômega 1 dm2. É esse termo aqui. Depois esse termo aqui, ômega 1 mais I ômega 1 dm2. Então está dando um fator 2. Quando eu
pegar esse cara e juntar com esse, vai dar um 2 aqui. Aí depois, quando eu pegar esse com esse, vai ficar menos I ômega 2, esse cara aqui está dando 2I. Aqui vai ficar menos I ômega 2 dele1, e aqui menos I ômega 2 dele1. Então vai produzir menos 2I ômega 2 dele1. E depois esse termo aqui vai dar ômega 2 dele2 menos ômega 2 dele2. Então eu posso escrever esse termo aqui, é 1 sobre 2i, esse termo aqui vai ficar 1 sobre 2i, ômega mais, dmi menos, w, aqui tem um fator, então esse carinha aqui é raiz de 2, w menos. E esse carinha aqui é raiz de 2, w mais. A mesma coisa aqui. Esse carinha aqui é raiz, como a gente definiu. Isso aqui é raiz de 2, ômega mais. E isso aqui é raiz de 2, ômega menos. Então, a gente vai ter esse raiz de 2 aqui, esse raiz de 2 aqui. Vai cancelar esse 2, né? Então, a gente obteve isso aqui. Então, isso aqui é para ficar. Então, raiz de 2, né? Então, é 1 sobre 2i, ômega mais, tá certo? Derimetro, então esse 2 vai cancelar. Então, vai ficar 1 sobre i, ômega mais, w, mi menos. E aí aqui vai ficar menos. Então, aqui é i. 1 sobre i é menos i. Então, isso vai ficar menos i. E aí o teu tensional mais vai aparecer com mais i. Mais i, ômega menos, w mais. Menos i, ômega 3. Certo? Então, vocês estão vendo, esse cara aqui é real. Esse cara aqui é um número complexo menos o seu conjugado complexo, que dá 2 vezes i a sua parte imaginária. Então, isso aqui é uma coisa real no final do dia e isso aqui é real. Então, a transformação, vamos dizer assim, do BN3, ela vai dessa forma. A transformação do BN3, então vai ficar menos i, vai ficar menos i, ômega mais, w menos, vou ter o menos em evidência, então menos, ômega menos, w mais. E aí, menos dv ômega 3. Então, a gente, dessa forma, está estabelecendo as transformações SO2, os parâmetros aí. As transformações SO2 dos campos que a gente acaba... Cara, isso aqui ainda não é o fóton. O fóton é esse aqui. Então, a gente vai precisar saber quem é a transformação do YI, quem é... essa transformação do BN3 eu já conheço. E agora é só saber quem é a transformação do YI. Mas o YI, como nós sabemos, né, é um campo de gauge abeliano. Então, a transformação dele é simplesmente aquele dmi, acho que a gente chamava aquele parâmetro de alfa. A gente chamava para ômega e o parâmetro alfa. Então, isso aqui é o... Então, eu tenho parâmetros ômega 1, ômega 2, ômega 3, que eu resolvi chamar de ômega mais, ômega menos e ômega 3, e o parâmetro alfa. Então, com isso aqui, eu sei quem é a transformação do AMI e a transformação do ZMI, né, usando os parâmetros de SO2 e de U1. Então, tá muito bem. Agora, depois que há a quebra da simetria, aqui, quando há a quebra da simetria, a gente só tem simetria. A simetria que sobra para nós é a simetria U1 eletromagnética. Então, a gente já tinha visto, quando a gente está falando dessa simetria aqui, esse é o foco. Então, esse campo aqui é o campo de gauge, né? Então, quando a gente tem a simetria U1 eletromagnética, depois que a gente faz a quebra da simetria, o que a gente vai observar é que o WI, do ponto de vista dessa simetria, o WI mais linha
Vamos dizer que essa simetria aqui esteja associada a um parâmetro beta. A transformação, o 1 eletromagnético é um parâmetro beta. Então, esse dmi mais aqui, esse ômega mi mais linha, ele vai se transformar, vai ser uma fase, vai ficar exponencial de I, a constante de acoplamento eletromagnética, o parâmetro de gauge e o W mi mais. Claro, para o W mi menos. Então, essas aqui são as transformações eletromagnéticas. Exponencial, menos I é beta, W menos. O Zi é neutro, então Zi' igual a Zi'. E a linha Mi é a Mi mais Dmi. Então, depois da quebra da simetria, quando eu estou pensando no 1 eletromagnético, os campos W mais e W menos, eles se comportam como bósons vetoriais massivos e carregados. Então, são partículas, do ponto de vista do fóton, eles vão se considerar, vão ser vistos como matéria vetorial. Então, tudo que é matéria no eletromagnetismo se transforma com transformação de fase. E o que é esse aqui é invariante gauge, que ele é neutro, e esse aqui é o campo de gauge. Então, quando eu vou para o 1 eletromagnético, aquelas transformações viram essas transformações. Tá? Mas aí fica para a gente assim, essa questão. Como é que daqui, agora vocês girou isso? Não, tá. Como é que daqui eu vou para lá? Vocês têm condição de fazer isso. É só pegar, quando a gente saiu daqui e foi para lá, que a gente tinha a relação de Gelman e Shijima. A carga eletromagnética é I3 mais Y sobre 2. Então, a carga elétrica. Então, se eu pegar, por exemplo, os 3 bósons de gauge, os 3 bósons de gauge de SO2, eles são triplete de SO2. Eu tenho 3 bósons de gauge de SO2, fica uma representação adjunta de SO2. Uma representação adjunta de dimensão 3. Então, eu tenho o bóson W+, o bóson W- e o Z0. Então, a carga, o I3, aí esses 3 bósons, eles não são bósons de 1, eles são neutros segundo 1. Então, a hipercarga de todos eles é 0. Porque eles são bósons de gauge só do SO2. Então, a hipercarga deles todos é 0. Então, esse cara aqui tem esse aqui é um triplete de SO2. O triplete de SO2, ele é mais 1, 0 e menos 1. Então, o I3 do W é mais, então a carga dele dá mais. O Z0, a carga é exatamente o espinho isotópico fraco, no caso do triplete de bósons de gauge, menos 1. Então, essa relação aqui é a relação importante, porque ela vai fixar, porque eu já sei quais são as cargas. Agora, quando eu faço a quebra da simetria, esses parâmetros aqui, o que a gente vai estar chamando, vamos dizer, quando a gente, fazendo a quebra da simetria, eu vou substituir, agora eu tenho que substituir isso aqui, para mim é o BM3. Então eu tenho que substituir o meu BM3, inverter essa relação aqui. Eu vou substituir o meu BM3 em função do fóton, vou inverter essa relação. Então eu posso escrever YMi BM3 em função de AMi e de ZMi. Então essa relação aqui, essa relação aqui é típica, é a relação de SO2. Eu estou precisando agora da transformação U1. Então o que sobrou para mim foi a simetria U1. Então se você olhar, quando a gente faz, então a gente vai dar um Lagrangiano de SO2, reescreve o Lagrangiano em termos, do W máximo, que a gente tem lá só para lembrar vocês. Nosso Lagrangiano de gauge era esse aqui, menos 1/4 do F min A, menos 1/4 do Y mini, Então, claro, o primeiro termo aqui, então, e lembrando quem é F min A. F min A é dmi B min A menos dmi A menos G
epsilon ABC, BNB, BNC. O que a gente vai ter que fazer aqui? Escrever F, BN1, vai ficar BN, BN1, menos BN, BN1, menos G, epsilon 1, 2, 3, BN2, BN3, menos epsilon 1, 3, 2, BN3, então eu vou escrever Fmin1, Fmin2 e Fmin3. Aí eu vou pegar Fmin1, Fmin2 e Fmin3, que está escrito em função dos Bs, vou escrever em função do W+, onde tiver BN1, eu vou substituir por W+, mais W- sobre raiz de 2. Onde tiver BN2, eu vou substituir por W+, menos I, W' sobre raiz de 2. Onde tiver BN3, eu vou substituir por uma relação, é só inverter essa relação aqui. Então isso aqui vai ficar o Zi, então para mim vai ficar o YI. E aí aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar Z. E aqui o meu Zi vai virar o meu BN3. E aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar o I. E aqui vai ficar o meu Z. Então, aquela relação inversa. Então, onde tiver BN3, eu vou substituir por isso aqui. Onde tiver YI, eu vou substituir por aquilo ali. Então, quando eu fizer tudo isso, o que nós vamos ganhar vai ser essa relação que até eu deixei na aula passada, eu deixei a tese do Alexandre como referência. A gente vai ganhar aqui alguma coisa que é assim, W, Mi, vamos ganhar W mini star, W mini, e vamos ganhar aqui, vai ser assim, tem um fator aqui, é claro, né? E vamos ter aqui mais F mini do fóton. Então a gente vai ter aqui o Lagrangiano de Marx, menos 1/4 de F mini, e vamos ter aqui, automaticamente, o Lagrangiano do W mais e W menos. Então o que a gente ganha, na verdade, depois que a gente faz essa substituição toda, a gente vai ganhar um Lagrangiano que tem invariância 1 sob essas simetrias aqui. Que automaticamente, quer dizer, só substituir aquele FMI, por aquilo ali, e BMI, e dizer isso aí, mais um termo de massa. Exatamente. Essa ideia é tudo automaticamente. Então, José, desculpa, mas isso aí está furado. Por quê? Porque você, vamos dizer, por que eu acho que isso aí é uma história que, digamos, se você tivesse um eletromagnético, sim, e conseguisse botar massa, sei. Vamos dizer que você botasse massa, de próstata, não você não ia precisar fazer toda essa volta? Não vou precisar, não sei. Por que eu estou fazendo essa volta toda? Você terminou a tua Lagrangiana, a Lagrangiana que vai para o LHC. Qual é? O que eu estou entendendo é essa L da mini. Não vai para o LHC, essa que a gente tem aí. E essa aqui que você escreveu, L igual a W mini. F do foco dela, Lagrangiana abaixo de 246 com aquela simetria ali, isso. Aquela simetria que vai para o LHC, mais daquela espontânea importada. Isso. Aquela simetria que o LHC vai para o LHC. E a Lagrangiana é aquela ali. Isso. Então, se você tivesse vamos chamar isso sentido, certo, que você botasse massa, etc., sim, você não estaria dando toda essa volta, certo, assim, porque você está postulando uma coisa muito séria, isso que eu sempre levanto. Está postulando uma partícula universal por Higgs. Antes disso, vamos colocar o seguinte: por que essa é a única maneira? Opa, boa noite. Essa é a única maneira? Eu diria não, claro que não. Por que nós estamos adotando essa maneira? Por que eu não poderia, então, como você está falando, esquece S2 esquece o Higgs, começa com o 1. Porque no final do dia, o que sobra para nós da teoria eletrofraca é o 1 eletromagnético.
Então, quando eu tenho as minhas partículas físicas, a teoria eletrofrágil, que já foram detectadas no LHC, W+, W-, Z0, até o Higgs, vamos dizer, tudo que eu tenho já está na fase do 1 eletromagnético. Então a pergunta é, eu preciso começar com S2, colocar a bóson de Witt, quebrar a simetria, para no final do dia terminar com 1 eletromagnético, ou eu poderia, já desde o início, começar com 1 eletromagnético e chegar aqui? Por que eu escolhi o primeiro caminho? Por que o desenvolvimento da física na década de 50 e 60 escolheu o caminho do SO2? Porque você não está só interessado em reproduzir o que você, a partir do 1, o que você quer. Primeiro, o mais importante de tudo, quer dizer, nessa formulação SO2, 1, é que ela nos oferece um modo bastante sistemático de você perceber que toda a física das interações fracas e toda a física do eletromagnetismo, elas podem ser derivadas de um modelo único. O que você mostra aqui é que você consegue chegar à constante de Fermi, quer dizer, você tem agora, vamos dizer assim, um modelo ou uma teoria, mas eu não chamaria nem de teoria, um modelo. Quando Fermi disse que a constante lá, mediu essa constante, ela é aproximadamente 10 a menos 5 massa do próton a menos 2, a questão é, esse valor é um valor que eu tenho assim, ele é dado pela natureza ou é um valor ao qual eu posso chegar a partir de uma teoria mais fundamental? E nós temos a constante de estrutura fina, que é a constante, né, que é a constante de acoplamento do eletromagnetismo. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, nós temos duas interações com escalas distintas. A escala dessa interação aqui é a massa do próton. A escala dessa interação aqui, essa escala aqui já é uma escala bem mais alta. Essa interação aqui, ela tem uma escala na faixa dos MeV. E essa interação aqui, uma escala na faixa dos GeV. Então, eu tenho duas interações distintas e eu quero ver se eu consigo, ou eu trabalho com essas duas, elas são distintas, tudo bem, elas são distintas, eu vou conviver com isso e não vou me preocupar de procurar uma origem comum. Agora, se eu quiser imaginar que essas duas interações, quero ter uma ideia, será que eu consigo, de uma maneira mais fundamental, chegar à constante de Fermi? Ou eu tenho que aceitar o que a natureza me dá, ou eu consigo descobrir um mecanismo, entender um mecanismo que me gere esse valor? Então, eu estou colocando para você o seguinte, que o mérito do SO2, essa formulação eletrofrágil, não é, quer dizer, você poderia dizer que tudo que eu tenho para a teoria eletrofrágil, eu poderia começar diretamente com um eletromagnético, não preciso de SO2, se quebrar para chegar lá? Quer dizer, sim, você poderia construir diretamente tudo lá. Só que você vai ter um nível maior de arbitrariedade, porque você vai ver, tá bom, eu tenho 3 bósons de Gauge, W+, W- e 0, já foram medidos. Então, eu tenho 3 bósons de Gauge que eu medi. Tem o foco, que é o 4º bóson de Gauge que eu medi. Por que 3 bósons de Gauge? Por que não 6? Por que não 8? O fóton e mais 3. Por que o fóton e mais 3? Então eu acho que esse modelo aqui, ele te justifica por que 3 bósons aparecem nessa física. Por que não 8, como SO3, por exemplo? Ou não um só, como é o caso do fóton. Outra coisa, eu consigo ter satisfatoriamente dentro dos critérios do modelo padrão, uma explicação para a constante de Fermi. Aí a gente viu aqui na aula que a gente consegue relacionar a constante de Fermi, na verdade, com o valor esperado do VAC, né? Quer dizer, 1/V2, a menos aquele fator numérico. Então, a gente consegue compreender, a partir desse modelo, que não só eu gero os 3 bósons carregados, eu diria o seguinte, vamos colocar a seguinte coisa, não vamos seguir o desenvolvimento teórico, vamos imaginar o seguinte, eu não sei nada sobre teoria eletrofrágil, não tem salão Glasschleifer,
mas teve o acelerador, que era o LEP. Antes do LEP até, né, no acelerador próton PP-bar, descobriu-se que tinha 3 bósons vetoriais que apareceram com aquelas massas. Então, o experimento lá do Rubia identificou o aparecimento de 3 bósons vetoriais com certos decaimentos. E esses decaimentos são decaimentos que envolvem carga elétrica. Então, o eletromagnetismo está aí. Então, eu descobri 3 bósons carregados. Ponto 2. Eu consigo relacionar nesses processos de espalhamento da interação fraca, eu consigo agora relacionar a constante de Fermi com a massa. A gente viu lá, né? Dava aquele fator raiz de 2 sobre 8 G2 sobre a massa do W ao quadrado. Então, existe uma relação entre a massa do W que eu descobri e a constante de Fermi. Essa relação é casual? Vamos dizer que eu tivesse experimentalmente chegado a essa série de resultados. Não conheço teoria eletrofraca, não conheço mecanismo de Higgs, não conheço nada. Mas eu cheguei ao laboratório, por experimentos, né, e descobri que seria muito difícil sem ter a teoria antes, obviamente, né, ninguém vai descobrir o bóson assim, se você não tem uma teoria que te indique. Mas vamos dizer que o caso fosse esse, que você, galileanamente, ligasse o teu acelerador, sem saber o que vai acontecer, e aí aparecem 3 bósons vetoriais carregados com massas que satisfazem uma certa relação. A massa do Z0 ao quadrado é a massa do W ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado. Vamos dizer, eu tenho uma relação, nem vou botar esse cosseno ao quadrado aqui. Vezes alguma coisa. Ponto 77, massa do W ao quadrado. Então, vamos dizer que você descobrisse esses bósons com essa relação de massa, 0,77. Descobrisse uma relação entre a massa desse W e essa constante de Fermi. Descobrisse uma relação entre a massa do elétron e a massa do W. Então, você descobre. Primeiro você descobre partículas. Depois você começa a descobrir relações entre os parâmetros físicos dessas partículas. Então, você começa a catalogar um monte de relação. Aí você fala, beleza, eu poderia, cegamente, pegar só o modelo abeliano e ir reproduzindo esses resultados sob a forma de fenomenologia. Eu digo, então eu vou construir uma teoria onde eu já sei que a massa do W está ligada com a massa do Z dessa forma. Sei que eu vou ter uma constante que está ligada, eu sei, vou importar todas essas relações para o meu modelo. Perfeito. Agora, qual é a vantagem de fazer SO2-1? A vantagem de fazer SO2-1 e introduzir o Higgs, que é a parte mais criticada, é que eu sou criticado, sou atacado por introduzir um campo novo, universal, que vai quebrar a simetria, mas, fazendo isso, eu consigo naturalmente, às custas dessas hipóteses, desse modelo, construir essas relações. Então, a gente entende por que tem 3 bósons, a gente começa a entender por que eu tenho essa relação de massa, eu começo a entender por que essas duas grandezas físicas que eu conheço, já conhecia desde a década de 30, e essa que eu descobri aqui em 1982, por que essas grandezas estão relacionadas, começa a entender por que tem essa relação entre a massa do elétron e a massa do W. Então, você começa, através da teoria eletrofraca, a ter condições de sistematizar uma série de dados que você poderia ter obtido experimentalmente, sem nenhum conhecimento de uma teoria prévia, e ter importado para uma teoria que nunca pensou em SO2, nunca pensou em um hipercário, pensou direto, eu só conheço o eletromagnetismo. E como a interação fraca é uma interação que mexe com a carga elétrica, mexe com o flavor, eu vou poder colocar todos os meus dados na interação fraca, vou classificar todas as partículas que sofrem interação fraca, quarks, leptons, neutrinos, Ws, E's e tal, dentro dessa simetria, que é associada ao fóton. Essa simetria é a simetria por excelência do fóton.
essas partículas aqui, esses campos aqui, são intrusos nessa simetria. E a matéria, tudo bem, carga mais, carga menos, elétron, bóson, neutrino do elétron, neutrino do bohr, neutrino do tal. Eu vou ajustando tudo no 1. Então, eu diria, não é nenhum problema você começar diretamente no 1. Eu estou dizendo só que existe uma questão, vamos dizer assim, de natureza que é mais estética, filosófica, de que eu posso reproduzir todos esses resultados de uma forma mais sistemática, usando essa simetria, introduzindo esse campo. Então, tudo bem, eu tenho um modelo que é mais heurístico, no sentido, por que o campo de Lorentz? Por que aparecer esse escalar? Qual é a origem dele? Quais são os parâmetros ligados a ele? Eu tenho esse é o ponto fraco da teoria eletrofrágil, é o setor de Higgs. Por que esse Higgs? De onde que ele sai? Não, eu boto, porque eu preciso gerar massa. Depois, qual é a origem dos parâmetros do potencial? Então a gente a gente também não é que responda a tudo, a gente organiza, vamos dizer assim, organiza a fenomenologia. Eu começo a entender o porquê dessas relações, o porquê de cada coisa, mas eu ainda deixo vários pontos em aberto. Então esse é o meu discurso, vai. Eu acho que a gente sempre em física deve respeitar modelos. Física, qualquer área, modelos. O modelo deve ser uma coisa muito respeitada. Desde que ele seja consistente. Ele é muito bem-vindo, você está bem aqui, há 50 anos você trabalha, etc. Né? E, ao mesmo tempo, a gente deve saber criticar aquele modelo. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que muitas pessoas vão dizer, não colapso somente, entendendo o que vai para o LHC é o 1, certo? Então, eu vou só pontuando em cima, porque a gente está num curso, né? Isso aqui não é só um seminário de discussão, e tem muita gente, que vocês aqui sabem isso, mas tem muita gente que está assim, assistindo o curso e que tem menos conhecimento prévio, então eu só vou pontuando. O que vai lá para o LHC, quer dizer, a gente já sabe que é isso aqui, mas o que é importante é que tem uma série de outros dados, né, que estão lá no LHC e que eu gostaria de organizar, que com a simetria o 1 apenas, eu importo, vamos dizer assim, eu tenho muito mais ANSATs do que demonstrações. Como é que eu posso chegar a essa relação? Se eu só tenho a simetria 1, eu introduzo essa partícula carregada e essa partícula neutra, tudo bem, introduzo, boto, mas como eu posso justificar essa relação de massa? Porque aí é isso que eu estava falando, olha, eu vou liberar a palavra aí. Porque do ponto de vista mais filosófico, essas relações não são casuais. Você pode admitir na física que as coisas, você observa as coisas que acontecem e você aceita as coisas que você está medindo porque elas são fatos experimentais, são fatos comprovados, medidos com um certo grau de precisão. E você, beleza, a natureza me disse, eu importo, eu estou satisfeito. Mas é o caso que a física, vamos dizer assim, nesse século passado, sobretudo, ela evoluiu mais para a questão, por que o fóton tem massa zero? Por quê? Eu aceito, beleza, mas tem um porquê, você descobriu bem, tem um porquê. Por que o neutrino tem uma massa quase zero? Sei por quê, tem uma simetria chamada simetria quiral. Por que o méson π0 decai em 2 fótons? Qual é a razão? Porque ele tem uma simetria, que é uma simetria quiral, que tem uma violação. Então, a gente começou na década do século passado, eu acho, desde um pouco dentro do pensamento diraciano, a querer justificar os números da natureza. O Dirac tem um trabalho muito bonito sobre isso no final da década de 30, que é as constantes fundamentais da física. Quem são elas e por que elas são assim? Então, a gente começou a entrar numa era em que a gente não queria só aceitar os fatos, né? Por que a Terra se move em torno do Sol? Você não queria só aceitar a lei de Kepler. Você queria entender que por trás da lei de Kepler tem uma lei mais fundamental, tem uma teoria mais fundamental, que é a mecânica de Newton. Então, a gente às vezes partiu um pouco para essa maneira de fazer física, que não é aceitar o que você mede, mas é entender o porquê daqueles números que você mediu. Então, se você está satisfeito de pegar esses números, eu vou entender que eu vou ter um decaimento, né? Na minha teoria, o 1, eu vou poder descrever esse decaimento muon, que decai no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. Eu posso descrever esse decaimento lá? Posso. Eu preciso de SO2 para isso? Não. Mas,
Quando eu for relacionar a massa desse cara com esse cara, quando eu for usar que a constante de acoplamento disso aqui satisfaz a essa relação, eu vou ter que jogar tudo isso naquela teoria. Ao passo que aqui eu entendo um pouco o porquê dos números. Então essa, eu diria que a vantagem é só essa, uma vantagem mais estética. A sua defesa é que esses números aqui são todos um retículo vindo de uma simetria. Eu diria que sim. Tudo bem. É um ponto, né? Pois é, está discutindo, só dois advogados. Vocês também, se quiserem participar, o júri pode interferir. Mas, então, a gente agora está colocando uma questão importante, né, que no fundo questiona como é que a gente está fazendo física. Então, será que eu preciso ir para 10 dimensões para entender o modelo padrão? Eu já poderia entender o modelo padrão sem precisar fazer recursos a dimensões mais altas. Será que eu preciso ir para 10 dimensões para entender que a gravitação tem uma origem em comum com a camisa, por acaso, DSCFT? Será que eu preciso ir para 10 dimensões, cair para 5 para perceber isso? Ou eu posso fazer tudo isso vivendo no meu mundinho de 4 dimensões? Não posso, mas aí eu vou ter que conviver com um número muito maior de ansatz. Eu vou ter que partir de que isso é isso, não sei por quê. Por que aquele 0,77? Por que aquele raiz de 2 sobre 8? Por que 3 bósons? Então a gente começa a ter uma série de coisas que a gente quer responder. Agora vamos debater um pouco, José. Eu vou começar a dizer uma coisa. Tanto a minha experiência como físico, e aí a gente está falando assim, simplesmente para o Brasil, né? Existe um lapso que aconteceu em física. Eu vou fazer um discurso pequeno. Em 1930, você conhecia o próton, o elétron e o fóton. Quando o Diego descobre a antimatéria, ele era um louco, porque, digamos, não tinha, para aquela época, a menor intensidade, vamos dizer que ia se encontrar não apenas antielétron, mas depois ia encontrar antifóton, antiátomo de hidrogênio, enfim, o anti-tudo, encontrou, para aquele reduzido. Aliás, já que você falou do antihidrogênio, toda hora interrompo. Saiu uma notícia muito importante essa semana, não sei se vocês leram, na Nature, né? Por exemplo, o antihidrogênio, ele foi produzido mais ou menos em 2010, num laboratório, em Zurique, e ele durou 17 minutos. E a ideia do antihidrogênio é você começar a fazer experimentos com antimatéria, para ver até que ponto CPT é uma boa simetria. Então, eu vou até te passar esse tempo, vou passar para vocês, agora não tem mais e-mail domingo, mas eu vou mandar para vocês ainda antes do Natal. Esse trabalho é interessante, porque ele vai começar a estudar a interação entre a luz e o antihidrogênio. Que agora eles conseguiram fazer um experimento mais preciso com interação luz-antihidrogênio. A primeira foi a questão quando foi produzir o antihidrogênio e deixar ele estável. Não conseguiu se estabilizar por 17 minutos. E aí eles já conseguiram agora começar a fazer experimento de luz com antimatéria, com antihidrogênio, para ver até que ponto realmente CPT é uma boa simetria, ou se a gente pode começar a descobrir pequenos desvios de CPT. Então, só porque já que você falou na antimatéria, eu estou te lembrando isso, que o antihidrogênio, ele está muito imóvel, quer dizer, ele agora essa semana bombou de novo aí nas redes sociais da física, né? Mas então, eu só estou querendo dizer assim, em 1933, assim, o pessoal do mundo viu uma loucura que era a antimatéria. Em 1936, eles já tinham descoberto os mundos. Então, eles já tinham partículas, o mundo carregado, ele tinha saído daquelas mãos maxwellianas, quer dizer, para ter partículas elementares. Qual é a diferença de Maxwell ou da mecânica quântica para a teoria de campo? É a transmutação. Quer dizer, você tem uma partícula, você tem um operador que cria, que destrói, então nenhuma partícula se transmuta em massa, se transmuta em carga, se transmuta em spin. Então, aconteceu o seguinte, em 1936 já havia claro, se você fizer, o que é eletromagnetismo? A teoria da carga elétrica. Então a carga elétrica pode ir da mais para menos, da menos para mais, da zero para mais, etc. Então a carga elétrica, se você só estou concentrado não em massa, você tem 3 cargas. Então, quer dizer, em 1936, eles poderiam ter descoberto um eletromagnetismo gay.
com 3 gêneros. Talvez por machismo não quiseram. Então, gay. 3 gêneros, mais 0 e menos. Tá certo. E se você tiver só com carga 0, mais e menos, você vai ter que ter 4 bósons vetoriais. Esses 3 que você tem, botou aqui, e mais o fóton. Então, se você admitir, meu postulado é um eletromagnetismo com 3 gêneros. Um eletromagnetismo com 3 gêneros exige 4 bósons vetoriais. Ponto. 1936. Por que um dos gênios da época não pensou isso? Vamos agora, é sempre importante a gente fazer uma reflexão sincrônica. Não vamos pensar em 2015, 2016, não. Vamos pensar que nós somos seres de 1936 e que nós somos bons o suficiente para estar na conferência de Solvay. Vamos estar lá naquela super conferência. 38, né? É 38, né? Quer dizer que tem Einstein, Madame Curie, Bohr, Heisenberg, e a gente está lá no meio, beleza. Por quê? Porque Os imbecis não pensaram. eles não conseguiram ver o lado deles. Ou seja, não soltaram as suas pastilhas. Essa é a minha opinião. Tá certo. Essa é a minha opinião. E por não conseguirem Fala aí. Eu acho que você não tinha nem confiança direito de campos, direita, nem eletrodinâmica quântica, você nem sabia lidar com a parte mental, as conexões radiativas. Em 1936 seria muito cedo para alguém ser tão bom. Mas a gente pode pensar de uma maneira mais simples ainda. Imagina que a gente está no ensino médio. Como é que você poderia ter uma reflexão sobre isso? Então, o que você está falando é o seguinte: Tem 3 cargas que se transformam 3 em cargas. cima. Carga mais, carga menos, carga zero. A carga se conserva, mas claro que uma carga pode se transmutar em outra, conservando a carga como um todo, sem nenhum E para problema. elas se transmutarem, elas vão ter que ter uma partícula que leva a transmutação. Por exemplo, Quantas partículas você vai ter? 4. poderia, só para ter uma ideia, né? A gente poderia. Na época mesmo, isso aqui já era uma coisa que estava deixando as pessoas, assim. Isso aqui é de 1900, né? 34, foi feito Bright Wheeler, né? Gama, que até hoje não foi medido, né? Vai ser medido agora em 2018, experimentalmente, mas isso aí já foi estudado em 34, que é o Bright Wheeler. Então, isso aí já era uma coisa interessante. Eu começo com 2 partículas de carga zero, termino com 2 partículas carregadas. Né? Quer dizer, isso aí é 34, quer dizer, o pósitron já tinha sido não só previsto, mas também descoberto. Foi previsto em 31, o Dirac descoberto em 32 por Anderson. Então, Bright Wheeler, quer dizer, o efeito Bright Wheeler aqui, né? Que é a transformação de energia em matéria, né? É esse efeito aqui que está para ser medido agora em 2018 no colisor de fótons. Muito bem. Esse efeito já poderia estar dizendo para a gente, eu estou então misturando, deixando com o caso, transformando um estado neutro no outro estado neutro, mas aparecimento de matéria e antimatéria. Por que talvez não se pensou, que já que se sabia, já se conhecia, não completamente como você falou, claro, a elerodinâmica, mas já se tinha o trabalho de Dirac de 1927, tinha o trabalho do Fermi e do Majorana de 1930, tinha o trabalho do Paulo Weisskopf de 31, tinha o trabalho de novo o trabalho do Fermi de 33, então Fermi inclusive já tinha dado um curso nos Estados Unidos, lá em Michigan, na Universidade de Ann Arbor, em 1931, Enrico Fermi foi lá, deu um curso sobre eletrodinâmica quântica, ele estava muito entusiasmado com a formulação da eletrodinâmica quântica, que Dirac tinha quantizado o campo do fóton. Então, vamos dizer, você já tinha um conhecimento rudimentar de eletrodinâmica quântica. E aí a pergunta é, por que é que não se pensou, então, que nesse mundo de 3 cargas, né, que você chama, vamos dizer, partículas gay, ou coisa assim, né? Eletromagnetismo gay. Então, tem que assumir. Eu estou assumindo já. Então, se a gente pensar, né, no eletromagnetismo gay, por que então eu não posso pensar que uma carga menos vai virar uma carga zero porque ela emitiu um fóton carregado? Então, quer dizer, a ideia poderia pensar, será que não? Já que a matéria